Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de História da Igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje vamos falar sobre os defensores gregos da fé, mas antes de entrar nesse assunto teológico, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia pelo horário de Brasília, aqui no Spotify e também disponível no YouTube. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @teologia.com1. Mas agora chega de enrolação e bora ver a história dos homens que dedicaram suas vidas para defender o Evangelho. No podcast de hoje falaremos sobre os apologistas gregos que viveram no segundo século do cristianismo. Para isso precisamos voltar para mais de 1000 anos atrás, lá na igreja perseguida, uma fase da igreja primitiva. Nessa época, a igreja vai enfrentar alguns problemas externos por conta dos imperadores romanos e dos pagãos que não aceitavam a prática do cristianismo. Você que escuta os nossos episódios regularmente já aprendeu sobre o relacionamento do cristianismo com o Império Romano e os seus súditos, mas para aqueles que não escutaram, eu vou te resumir brevemente. Os imperadores, para manterem a unidade política, exigiam a adoração para si mesmo, para que assim o povo mostrasse submissão e lealdade ao governo romano. Entretanto, além da veneração aos monarcas, era exigido que a população idolatrasse os deuses pagãos, para que assim uma homogeneidade religiosa fosse mantida. Então, se evitasse futuras guerras entre as crenças. Manter a paz e a ordem era tudo que os imperadores almejavam para alcançar a glória romana, fazer com que todos apoiassem o governo e dar à sociedade tudo que eles queriam eram prioridade do império, desde que isso não custasse a desonra ou ferisse a vaidade do imperador. É exatamente aqui que começa a treta entre o império e os pagãos contra o cristianismo. Todos os cristãos negavam a adoração aos imperadores e a veneração aos deuses. Acontece que, ao mesmo tempo, o brilho de Roma começou a se apagar e os templos pagãos estavam ficando cada vez mais vazios, já que a nova fé ia crescendo. Com o abandono dos templos, o cristianismo foi culpado pela desonra do império e o enfraquecimento da religião pagã. Lembrando que temos um podcast especial falando com detalhes sobre essas questões do Império Romano. Além dos problemas externos, o cristianismo passou a enfrentar sérios problemas internos. O centro teológico não era mais Jerusalém, como no tempo dos apóstolos. Nessa época, a nova fé expandiu e um novo e mais famoso centro teológico foi criado na famosa cidade de Alexandria. É nessa época, então, que irá começar a surgir as heresias que irão resultar em mudanças teológicas e organizacionais. Se tinha quem deturpasse o evangelho, obviamente, teria aqueles que defenderiam a verdadeira doutrina da mensagem que Jesus pregou. Para isso, Deus levantou grandes homens para defender o cristianismo, e é nessa época que vemos o início de uma identidade teológica e uma maior unidade e uniformidade doutrinária. Neste momento, a igreja passa a nomear bispo, irá criar credos, que seriam credos trinitários, e irão iniciar a formação do cânon do Novo Testamento. Tudo isso será necessário para estabelecer a verdadeira doutrina e protegê-la das heresias.
É aqui que entra os pais apostólicos, os apologistas, os polemistas que contribuíram na defesa do cristianismo. Como tudo isso é muito assunto para um podcast só, e também para que seu cérebro não entre em parafuso, vamos focar somente nos apologistas gregos. Então, se você ainda não pegou o papel e a caneta, corre, pois lá vem história. Prometo que serei breve e isso não é palavra de pregador. Nosso primeiro apologista foi escolhido por vocês lá no Instagram. Aristides, além de teólogo, foi um filósofo cristão de Atenas, que por volta de 125 d.C. escreveu uma apologia destinada ao imperador Adriano, sucessor do imperador Trajano. Também temos um podcast especial sobre o governo do imperador Trajano. Além de ser audacioso a esse ponto de mandar uma carta defendendo o cristianismo, ele critica a idolatria de alguns povos. Sua carta é tão rica que ele irá servir de base para obras de Justino, o próximo apologista a ser tratado nesse podcast. Justino Marte, ou Justino o Marte, nasceu por volta do ano 100 e foi um dos mais importantes apologistas e filósofos gregos. Ele dedicou a sua vida à pesquisa de inúmeros sistemas filosóficos, mas no fim se deparou com o cristianismo, encontrando na nova fé a verdadeira filosofia, como ele chamava o cristianismo. Após se converter, aos 25 anos, ele passou a se dedicar e a ensinar a filosofia cristã, e grande parte do seu trabalho era descobrir e explicar as relações entre o cristianismo e a sabedoria clássica. Durante a sua vida, ele viu os cristãos serem perseguidos por Trajano, Adriano e, por fim, por Antônio Pio, até que a perseguição chegou aos seus olhos sobre o governo de Marco Aurélio, um imperador filósofo que lutou pela defesa da unidade política e religiosa do Império Romano. E, infelizmente, em 165 d.C., Justino é açoitado e decapitado junto com os seus 6 discípulos. Atenágoras foi outro filósofo cristão que nasceu por volta de 133 d.C. e ele defendeu o cristianismo de acusações que eu particularmente acho bem engraçadas. Uma das acusações era que os cristãos estavam sendo acusados de ateísmo por não seguirem a religião do império. Segunda acusação, canibalismo por comerem crianças. E terceiro, incesto por se casarem com seus irmãos. Então, é exatamente em questão a essas 3 acusações que Atenágoras vai defender o cristianismo lindamente. Nosso último apologista foi Teófilo, bispo de Antioquia, que recebeu o cargo em 169 d.C. Foi criado como pagão, teve formação grega e se converteu após refletir sobre as escrituras. Agora, um feito teológico muito importante é que ele foi o primeiro autor cristão a empregar o termo Trindade para se referir a Deus, Jesus e ao Espírito Santo. Além desse tesouro teológico, Teófilo escreveu 3 tratados para um de seus amigos, na tentativa de que assim ele se convertesse. Então, estamos chegando ao final do nosso 10º podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. E faz uma coisa, tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. Se você quiser, grave uns stories ou até mesmo um Reels falando sobre o assunto e nos marque, os melhores a gente vai estar compartilhando.
Não se esqueça de nos seguir lá no Insta, @teologia.com, e sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá. Não se esqueça também de nos seguir aqui no Spotify, e se você estiver assistindo pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, porque é muito importante pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos podcasts. Pode deixar suas dúvidas aqui também nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais podcast para você dominar a história. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!